Bom, sejam bem-vindos à minha mostra. Me chamo Kathleen, como eu já me apresentei a vocês. Atualmente represento a 10ª Região Tradicionalista, sou do CTG Coxilha de Ronda. E como o tema proposto foram festas juninas, eu vou apresentar aos senhores a história da festa junina e suas fogueiras. As festas juninas, elas são celebradas há muito tempo. Começaram pelos povos pagões do hemisfério norte, os egípcios, e eles consideravam essa festa como uma tradição em que eles faziam festas, músicas e tinham a tradição de acender a fogueira em homenagem a Feronômia, que era a deusa do sol e da fertilidade, como uma forma de agradecer as colheitas fartas e as terras férteis que eles tinham. Essa festa ela é celebrada no período de solstício de verão, que ocorria em junho, que significava que eram as épocas em que os dias eram longos e as noites eram curtas. Essa festa, ou tradição, como eles consideravam, foi difundida pelos europeus no momento em que eles dominaram os egípcios e levaram consigo para a Europa essa tradição. A Europa, ela sempre foi um local que possuía uma forte religião, principalmente naquela época, pois aconteceu o nascimento de Cristo, os santos e tudo mais. Então, o que os sacerdotes decidiram? Eles decidiram pegar essa festa que era celebrada no dia 21 e passar para o dia 24 como uma forma de homenagear João Batista, que naquela época era o responsável pelos batismos. Ele foi inclusive o responsável pelo batismo de Jesus Cristo. E eles deram o nome dessa tradição para a festa joanina. A partir do século XIII, como foi incluído Santo Antônio e São Pedro, essa festa passou a ter o nome de festa junina, pois era celebrada no mês de junho. Para cada localidade que essa festa passava, ela ganhava um novo aspecto. Por exemplo, quando ela passou pela China, a China acrescentou a essa festa os fogos de artifício. Quando ela passou pela França, foi acrescentada a dança, que atualmente é a quadrilha, e pela Península Ibérica foi acrescentada a dança de fios, que atualmente é o pau de fitas que conhecemos. Elas chegaram no Brasil a partir de 1500, pelos portugueses na época colonial, e a primeira região a ser adaptada foi o Nordeste, depois foi o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e por fim no Sul. Naquela época, os jesuítas, eles celebravam essas festas em igrejas, nas próprias igrejas ou em casas particulares, onde eles realizavam os leilões, as feiras e tudo mais. Eu fiz juntamente com uma amiga minha essa maquete. A única coisa que não é artesanal é essa bonequinha aqui de biscuit e esses santos que são de gesso. Nós representamos aqui como era feita essa festa junina. Aqui eram as feiras que faziam. No canto eles faziam um altar para rezar aos santos em homenagem. E sempre que no centro havia um pau de sebo, onde eram concentrações, e aqui eles faziam as fogueiras. Bom, eu pesquisei as festas juninas nas regiões e eu decidi destacar do nosso estado, não só por causa que é o nosso estado, mas porque eles tinham uma forma diferenciada de realizar essas festas. Porque as prendas, elas decidiam usar seu próprio vestido de prenda, os peões usavam um traje típico e a dança não era quadrilha e sim o fandango, que era a vaneira. Eu decidi porque era a única característica, era a única região que tinha a sua própria característica. E a única coisa que eles tinham em comum era o acendimento das fogueiras. As fogueiras, elas começaram também no período pré-gregoriano, pelos povos do hemisfério norte, e eles tinham essa fogueira como um símbolo. Era o símbolo em que o brilho do sol, a fogueira ela era usada para limpar os pecados, como forma de união, e essa fogueira era o símbolo principal da festa. Ela começou a se tornar parte da festa junina a partir do momento em que ocorreu um acordo entre Maria e Isabel, Maria mãe de Jesus e Isabel mãe de João Batista, que a primeira que tivesse o seu filho, que a primeira que nascesse o filho, acenderia uma fogueira para avisar a todos sobre o nascimento da criança. São João Batista foi o primeiro a nascer e foi desde essa parte as fogueiras estão fazendo parte da festa junina. Cada fogueira ela tem sua própria característica. Por exemplo, eu fiz aqui, montei uma de como são as fogueiras. A de São João Batista, ele é celebrado no dia 24, ele é considerado o santo festeiro e é padroeiro das grávidas, tem sua base redonda e um formato cônico. A quadrada é mais conhecida como chiqueirinho, pois tem a sua base quadrada ou retangular
e é do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, e é celebrado no dia 13. A última é o nosso padroeiro, que é São Pedro, que é celebrado no dia 29 e é considerado, além do protetor dos céus e o guardião das chaves, ele é o padroeiro responsável pelas chuvas. Também nessas festas, além das fogueiras, eram celebradas simpatias, como a de São João, que eles celebravam, depois que passou a festa, ficavam as brasas. E eles tinham a simpatia de passar pelas brasas para provar a sua fé e a purificação dos seus pecados. Alguma pergunta? Você falou, não ouvi. A questão das entrevistas, chegou a realizar alguma pesquisa na tua região? Com quem foram? Como foi essa experiência? E dessas experiências que tu teve, qual tu poderia destacar para nós? Bom, as minhas pesquisas de campo eu fiz, eu entreguei na pasta, não pude trazer, mas eu realizei assim. Primeiro eu fui nos MTG Vai Escola, eu levei aos professores, eu levei aos idosos, eu levei as crianças especiais da PAI, que também são integrantes do tradicionalismo. Também levei para, além da fora da tradição, levei para as crianças. Cada localidade que eu fiz a pesquisa, cada um tinha sua base de conhecimento. Por exemplo, os tradicionalistas, eles tinham, que vivem em Centro de Tradições Gaúchas, eles tinham seu conhecimento mais aprofundado. Alguns tiveram algumas dificuldades em responder, por exemplo, os símbolos, sobre o formato das fogueiras, mas a maioria das questões foram respondidas. Os idosos, eles por mais tinham mais experiência, eles conseguiram responder a maioria das questões e me contaram também como eram celebradas as festas juninas. Por exemplo, uma das senhoras que eu pesquisei, o nome dela é Denise, ela contou que ela morava para fora e como não tinha como ela ir para a cidade como celebrar, eles celebravam lá fora e eles não acendiam a fogueira, mas sim faziam um pau de sebo, as reuniões, e as brincadeiras que eles faziam era de caçar porco, de galinha, e tinham várias outras brincadeiras, subir em pau de sebo e várias outras brincadeiras. As crianças, elas não tinham quase nada de conhecimento, a única coisa que eles sabiam era os tipos de fogueira. Os professores também não tinham muito conhecimento, e as pessoas que eu mais gostei de trabalhar foi no asilo, que eu fui fazer meu projeto, e aproveitei para fazer essa pesquisa, e muitos deles me contaram das suas experiências, e era uma experiência mais bonita que a outra, e eu pude perceber que antigamente a nossa cultura era mais acesa e que ultimamente nossos tradicionalistas estão se perdendo muito nessa cultura, e eu acho que nós devíamos fazer alguma coisa. Eu fiz a minha parte, eu acho que todos nós devíamos fazer uma parte para que não deixássemos a perder nossa cultura. E lá na tua região, assim, tu costuma ver uma festa junina tipicamente gaúcha, ou você falasse de que agora que você já fez a tua parte, qual seria essa tua parte que tu fez? A minha parte seria, eu levei para as pessoas que eu pude, que eu tive alcance, eu levei o que eu soube, o meu conhecimento, para espalhar para as outras pessoas. A minha região, ela não tem festa típica como a da terceira região, de São Borja, que tem a do São João. A minha região, as únicas festas que ela possui são em escolas, inclusive eu frequento bastante, já fui em várias, participei de desfiles, mas eles não têm uma festa típica do gaúcho. Caipira, então? É caipira totalmente. Ok. Meninas, algum questionamento? Eu gostaria de entregar para os senhores uma lembrancinha. As senhoras que não te importa. O senhor e a senhora. Não, eles vão passar. Vão passar? Ah, então tá bom. Tá? A gente não vai ter bolso que chega pra botar. Tá bom, obrigada. Tá? Kathleen, é isso? Parabéns, muito obrigada. Boa sorte. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns e boa sorte. Obrigada. Até mais.